A minha palestra ela vai acabar sendo reduzida por conta do nosso pequeno tempo, né? Eu escrevi um texto recentemente para uma obra que está aí para sair, em que eu elenquei 10 razões para que o agente de execução não seja, perdão, de forma exclusiva, o tabelião de protesto. Eu não vou ter tempo de tratar das 10 razões aqui, procurei elencar algumas e vou, de certa medida, também agradecer ao professor Joel, porque ele me concedeu um pouco de tempo, já que ele tratou de alguns temas em que eu posso, inclusive, até pular. Porque uma das questões que se trata a respeito desse assunto é se o advogado ou os profissionais liberais poderiam ou não ser agente de execução. Há uma corrente que defende essa ideia. Mas aqui, especificamente, eu quero focar em duas correntes, vamos chamar assim, tese e antítese, para ficar fácil para que os colegas que estão nos assistindo possam ficar na mesma página. Nós temos aqui, então, basicamente, para quem está acompanhando aí o projeto de lei 6204 de 2019, precisamente no artigo 3º, a definição de quem vai ser o agente de execução. Quem vai ser esse auxiliar do juízo, que vai promover a execução, praticar os atos de execução e que vai ajudar nesse desafogo do Poder Judiciário e, principalmente, no aumento da efetividade da execução. É importante dizer uma premissa inicial. Eu concordo com a desjudicialização, entendo que ela não é inconstitucional, e entendo também, como já escrevi e já falei a respeito do tema, que o projeto de lei ele tem uma excelente vantagem. Ele foi o pontapé inicial para todos esses debates. Eu, particularmente, nesses 15 anos, talvez 16 anos, que leciono processo civil, salvo, obviamente, o próprio CPC, eu não vi nenhum outro projeto de lei ser tão debatido, ser tão discutido como esse. Tamanha a sua importância, tamanha a sua relevância. Se não fosse um trabalho tão bem feito, certamente a gente não estaria aqui hoje, nesse momento, tratando desse PL. PL esse que, infelizmente, está ali parado, né, desde 2009 apresentado, e mesmo assim ele continua sendo alvo de reflexões, sendo alvo de debates. Pois bem, as duas teses que eu quero trabalhar aqui são: nós vamos trabalhar com agente de execução sendo apenas o tabelião de protesto, como está previsto lá no citado artigo 3º do PL, ou vamos ampliar para toda a carreira extrajudicial, e aí entendidos também os outros notários e registradores que são previstos em lei. Pois bem, bom, para tentar entender a razão, o professor Joel trouxe algumas aqui, basicamente nós temos duas que são trazidas expressamente na justificativa do PL, e depois eu passo, então, aos meus argumentos. Bom, primeiro seria o fato de que o tabelião de protesto, ele seria, de todos da carreira extrajudicial, aquele que está mais afeito aos títulos de crédito. Essa é uma expressão que está, como disse, na justificativa do PL. Segundo, esse profissional, ele poderia fazer, esse procedimento faria com que a valorização do protesto existisse como uma medida de cabal cumprimento das obrigações. E terceiro, esse profissional seria mais especializado, porque já está habituado ao manejo de títulos executivos extrajudiciais e também à prática de atos de comunicação de devedores. Basicamente, então, são esses três argumentos, para além dos argumentos já citados pelo professor Joel. Pois bem, partindo então para a minha exposição, e aí peço ao professor Marco que me avise do tempo, né? Eu vou tentar, que na medida do possível, aproveitá-lo ao máximo. Me parece que a primeira razão de se trabalhar com a ampliação da figura do agente de execução para toda a carreira extrajudicial é que nós teríamos um aumento considerável da capilaridade. Segundo dados do portal Justiça Aberta do CNJ, nós tínhamos, no final de 2020, 13.333 serventias extrajudiciais e 3.781 dessas 13.333, 3.781 tabeliados de protesto, o que dá aproximadamente 28,3%. Se nós ampliarmos para toda a carreira, nós teríamos um aumento de 352%. Tá bom, mas isso é um mero número e eu quero aprofundar um pouco mais sobre isso. Além desse aumento, nós temos que considerar que não são todas as cidades do Brasil que possuem tabelionatos de protesto. Por outro lado, o artigo 44, parágrafo 2º da Lei 8935 de 94 diz que em cada município brasileiro, percebam que eu não disse comarca, em cada município brasileiro é obrigatório que haja pelo menos um cartório de registro civil, o que não acontece sempre, obviamente, com o tabelião de protesto. Vamos pegar o exemplo de cidades um pouco maiores para tentar entender o que eu quero justificar com essa capilaridade. Vejamos o exemplo do Rio de Janeiro. Nós temos, se o PL for aprovado dessa maneira, nós teríamos 4 tabelionatos de protesto que seriam capazes de exercer esses atos de execução. É claro que todos eles têm uma estrutura muito grande, todos eles têm os seus substitutos, os seus tabelares, todos eles têm os seus profissionais que trabalham ali,
mas seriam apenas 4 tabelionatos e todos eles são localizados no centro da cidade. Não sei se as pessoas que estão nos assistindo aqui, onde estão, onde se localizam, mas o Rio é uma cidade bastante grande. E eu, como um juiz de forano, que tive que frequentar o Rio tanto tempo, ficava sempre perdido ali no centro do Rio, que dirá em toda a cidade. Então, imagine, os senhores, que a gente tenha hoje um processo de execução que tramita no Fórum da Barra da Tijuca. Esse processo, se levado ao tabelião de protesto, terá que ser levado ao centro da cidade. É claro que nós trabalharemos, a ideia é essa, com processos eletrônicos. Mas os advogados que aqui nos assistem, os profissionais que sabem, os estagiários, muitos estagiários estão aqui presentes, sabem que, eventualmente, a gente precisa deslocar até o foro, até o local onde é prestado o serviço. E isso, no caso do Rio de Janeiro, já seria um problema, porque nós teríamos que atravessar toda a cidade. Mas eu vou continuar. Além disso, a gente precisa perceber que existem, hoje no sistema atual, a maioria dos tabelionatos de protesto, e eu não posso dar um dado, porque, infelizmente, o CNJ não trouxe esse dado, o professor Joel sabe disso, a gente já solicitou vários dados do CNJ, isso está acontecendo aos poucos, nós ainda não temos esses dados, mas a maioria dos tabelionatos de protesto não é exclusivamente de protesto. Eles exercem outras funções relativas, então, a outras serventias, razão pela qual, então, essa especialidade ela é compartilhada com outras funções, é do dia a dia do serventuário, é do dia a dia do notário, do registrador, trabalhar com outras funções. Apenas um dado também, para que as pessoas não me entendam que eu sou aqui enfadonho, pelo contrário. Desse mesmo portal da Justiça Aberta, são 7.300 aproximadamente cartórios de registro civil de pessoas naturais, 3.300 de pessoas jurídicas, 3.500 de imóveis, 8.300 de notas, 2.700 de interdições e tutelas, 524 de contratos marítimos e 273 de distribuições. Se nós juntarmos todos, nós teríamos aproximadamente 29.500 cartórios. Ora, mas por que isso acontece se eu disse no começo da minha exposição que o número era de 13.300? Exatamente porque a maioria deles tem funções cumulativas, como citado anteriormente. Eu vou pegar alguns exemplos, então, específicos para tentar justificar o que eu estou dizendo. É comum que nas pequenas cidades haja um cartório apenas. Nesse caso, portanto, não haveria qualquer diferença nós termos ampliação ou não do tabelionato de protesto como agente de execução, porque ele exerce também todas as outras funções. Mas nas cidades médias e grandes, isso seria ali um impacto. Vou pegar alguns exemplos. Uma cidade, por exemplo, do Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro, que é o terceiro estado mais populoso do Brasil, e eu faço isso em homenagem ao UERJ, minha casa. Como eu disse, a capital tem 4 cartórios de protesto. Em outras cidades do estado, quais sejam Petrópolis, Niterói e Duque de Caxias, nós temos também cartórios exclusivamente de protesto, 2 em cada. Com exceção dessas cidades, se eventualmente minha pesquisa não foi assim tão bem feita, todos os outros municípios do estado têm tabelionatos de protesto que também cumulam outras funções. E aí eu vou pegar o exemplo da cidade de São Gonçalo. Essa cidade tem 1 milhão de habitantes e tem 8 varas cíveis. Além disso, há nessa cidade 13 serventias extrajudiciais. Portanto, se nós ampliarmos para todos os integrantes da carreira extrajudicial, nós teríamos de 8 para 13, um aumento já considerável. Mas, para além disso, há um dado interessante. Embora nós tenhamos 13 serventias nessa cidade, apenas uma tem função de protesto. Ou seja, da forma como o artigo 3º foi colocado, na cidade de São Gonçalo, a partir da vigência do projeto de lei, que eu espero que entre em vigor, nós teríamos um único tabelionato de protesto para cuidar de 1 milhão de pessoas, trazendo as suas execuções paulatinamente, todos os dias, a partir do projeto de lei entrasse em vigor. Eu vou mudar um pouco o exemplo e trazer para a minha cidade, aqui em Juiz de Fora. Aqui nós temos, pelo censo, e o censo, obviamente, não está atualizado, pelos motivos que nós sabemos, nós temos aproximadamente 573 mil habitantes. São 8 varas cíveis e 18 serventias extrajudiciais. Portanto, nós teríamos também um aumento bem considerável. Mas apenas 2 exercem funções de protesto. Portanto, de 8, nós cairíamos para 2 agentes de execução possíveis. Eu fico me perguntando se isso seria interessante, embora, claro, essa estrutura possa ser ampliada, se isso seria interessante para o aumento da capilaridade. Ora, mas, e aí eu digo, por que a estrutura poderia ser ampliada? Porque nós sabemos que os cartórios são, na verdade, empresas, eles podem ampliar a sua estrutura, contratando mais pessoal, fazendo com que haja mais investimento e mais estrutura. Mas se isso acontecer, se esses cartórios se ampliarem para atingir essa nova demanda, eles não estão contratando pessoas especializadas como tabelionato de protesto. Eles estão contratando pessoas que trabalham pelo regime seletista,
Pessoas que vão, obviamente, ser treinadas, mas tabelião de protesto mesmo, ou especializado, nós teríamos apenas o titular e, eventualmente, até o seu substituto, que, na prática, nem é alguém que passou por um concurso público, é alguém nomeado pelo próprio tabelião titular. Bom, uma próxima razão é a seguinte. Já disse o professor Joel muito bem, todos os concursos são basicamente os mesmos, né? O CNJ regula e a lei também regula e a Constituição também regula. Todos eles exercem ali o mesmo rito para se tornarem serventes, titulares serventis extrajudiciais. Portanto, se nós tivéssemos aqui uma corrida, se a execução fosse uma maratona, todos os profissionais estariam no mesmo ponto, na mesma linha de partida. Todos eles estariam no mesmo lugar. E é importante essa analogia, que daqui a pouco espero voltar nela. Uma outra questão importante é que todos eles têm a mesma responsabilização. Todos eles se submetem ao CNJ, todos eles se submetem também às corregedorias de justiça, enfim, todos eles têm os mesmos riscos e as mesmas responsabilidades, cada um, obviamente, com as suas funções. Para além disso, esses mesmos profissionais são regulados também pela própria lei, pela mesma lei, pela Lei 8935 de 94. Por que digo isso? Porque, embora exista uma lei específica que trate do protesto, que é a Lei 9492 de 97, essa lei não trata de quem vai ser o titular da serventia de protesto, e sim como o protesto é feito e o que é o protesto. Portanto, a regra geral é a Lei 8935 de 94, que traz lá 7 categorias que eu já mencionei anteriormente. Uma outra importante razão que eu coloco dizendo é que, e esse é um motivo central, talvez, um dos motivos centrais, perdão, talvez, de que a execução seja levada ao tabelião de protesto, é que o PL considerou como requisito para o ingresso da execução, perdão, como requisito para o ingresso da execução, a exigência de que o título seja previamente protestado. Eu quero questionar esse ponto por uma razão simples. Não me parece, com todo respeito, que a exigência de protesto prévio possa ser entendida como um requisito do requerimento inicial. E aí, para isso, eu preciso explicar um pouco, não para os colegas da mesa, certamente, mas para quem eventualmente está nos ouvindo aqui, talvez pela primeira vez. O que é um protesto? O protesto, segundo o artigo 1º da Lei 9492 de 97, é um ato formal e solene pelo qual se prova a inadimplência. Ele serve, portanto, para demonstrar essa inadimplência e para, posteriormente, constituir o devedor em mora e gerar restrições creditícias, conforme o artigo 29 dessa mesma lei. Segundo o relatório Cartório em Números 2020, o índice de recuperação de crédito dos cartórios para títulos protestados é muito elevado. Ele chega, em 2020, em 55,9% para dívidas privadas, mas ele atinge apenas 4,1% para dívidas públicas. É interessante considerar que, desde 2012, é possível se protestar a CDA, certidão de dívida ativa. E essa norma... Perdão. E essa norma já foi reconhecida como constitucional pelo Supremo. Portanto, não é apenas o protesto da CDA ou o protesto do Poder Executivo que faz com que se aumente a chance de recuperação de crédito. Se assim não fosse, a Fazenda Pública não iria brigar tanto para se aplicar a ela, ao rito das execuções fiscais, o artigo 782, parágrafo 3º, que diz a respeito do Serasa Jude. Como os colegas sabem, recentemente o STJ, num recurso especial repetitivo, entendeu que esse dispositivo se aplica também à Fazenda Pública. Isso significa dizer que o protesto não está sendo suficiente para conseguir ampliar o aumento do recebimento de crédito. Mas eu quero ir um pouco mais além. O protesto é um meio coercitivo. Ele serve para, como dito, fazer com que o devedor se sinta compelido a cumprir a obrigação. Mas isso não significa que sempre isso vai acontecer. E eu vou trazer aqui 2 casos. Primeiro, imagine que o credor chegue até o tabelionato e veja que aquele mesmo devedor já tem um outro título protestado. Nesse caso, esse devedor, portanto, já tem restrição creditícia. E esse novo protesto não vai fazer qualquer sentido, não vai fazer cócegas no devedor, que certamente não tem ali nenhuma diferença para ele ter 1, 2, 3 ou 10 títulos protestados. Nesse caso, seria interessante que o PL dissesse, olha, o advogado, que o PL muito bem diz
que o credor precisa estar acompanhado de advogado, o advogado diz, não é interessante para mim, nesse caso, fazer o protesto. Eu quero trazer aqui um outro exemplo. Ontem, muito bem, o professor Marcelo Lima Guerra, numa palestra sensacional, disse que os meios coercitivos, ou melhor, as medidas executivas, elas têm que ser sopesadas no caso a caso. Isso vale para as medidas atípicas, que ele bem salientou, mas ele também disse, e eu recomendo a todos que assistam a palestra, a respeito das medidas típicas. Porque mesmo as medidas previstas em lei, elas podem eventualmente não serem interessantes para o caso concreto. Elas podem eventualmente não serem proporcionais para o caso concreto. E dizer que o protesto vai ser sempre feito retira essa análise do caso concreto. Para além disso, a exigência do protesto prévio pode significar, em alguns casos, uma dificuldade na realização de acordos. E aí eu preciso aqui fazer uma pausa. É bem verdade que há norma do CNJ dizendo que a exigência do pagamento dos emolumentos vai ser postergada ao final do procedimento. Significa dizer, se eu quiser protestar um título, eu não preciso tirar dinheiro do bolso na hora para fazer o protesto. Isso começou no estado de São Paulo, salvo engano, e depois acabou passando para todo o Brasil. Mas, ao final do processo, isso vai ter que ser pago. E aí eu peguei um exemplo do estado do Rio. Se nós tivermos no estado do Rio um protesto de um valor de um título executivo de R$1.000, hoje a tabela de emolumentos do Rio diz que aproximadamente R$450 devem ser pagos se eu quiser levar esse título a protesto. Em outras palavras, o devedor, nesse caso, se ele quiser levantar o nome dele, tirar o nome dele do cadastro resistivo, ele tem que pagar os mesmos R$1.000 e mais 45% que diz respeito ao protesto. E aí eu pergunto aos colegas, será que isso não vai dificultar o acordo? Será que isso não vai dificultar a tutela autocompositiva das obrigações? Porque, embora eu, credor, possa conceder um desconto ao devedor, o PL diz que os emolumentos não podem ser negociados. Então, imagine os senhores que eu dê 50% de desconto para receber logo a minha dívida. Nesse caso, o devedor vai ter que pagar R$500 para mim e R$450 de emolumentos. Não parece razoável que isso aconteça. Bom, eu quero prosseguir nesse pouco tempo que ainda me resta para trazer um último argumento. Eu peço ao Marco mais 2 ou 3 minutos. A ideia da especialização é muito importante, não há dúvida disso. Nós sabemos que quanto mais especialista, mais sabemos do tema, e eu tenho me especializado nesse assunto especificamente há pelo menos 2 anos. Mas será que, em relação à futura ação de execução, ou os futuros requerimentos de execução, o tabelião de protesto tem mesmo essa especialização em relação aos seus colegas da carreira extrajudicial? O que hoje o tabelião de protesto tem em relação aos demais? Ele está especializado na prática de atos de protesto, na prática de atos de comunicação do devedor e, obviamente, no levantamento posterior de protesto, recebimento do valor pago, se for o caso, pelo pelo devedor. Mas nós estamos trabalhando aqui com uma nova perspectiva, uma nova premissa. Nós não estamos trabalhando aqui com um PL que discute protesto. Nós estamos trabalhando aqui com um PL que pretende discutir execução extrajudicial. Portanto, me parece que são situações completamente diferentes. É claro que há ali, aqui, acolá, procedimentos próximos, mas me parece que esses procedimentos próximos não significam necessariamente que essa especialização existe. Eu quero aqui voltar ao exemplo da maratona. Imaginemos que, de fato, a execução é uma maratona, e quem já passou por um processo de execução sabe disso. Quem passou por uma execução sabe que ela, eventualmente, é muito mais fatigante do que uma maratona, que eu tenho que correr lá os 42 quilômetros e alguma coisa. O que o tabelião de protesto está acostumado é fazer, como diz, o protesto. Nessa corrida, especificamente da execução, nessa maratona, o fato dele ter especialidade em outros tipos de corrida não lhe dá, me parece, nenhuma vantagem em relação aos seus pares. Como disse anteriormente, lá no início da minha palestra, todos eles estavam no mesmo ponto de partida, porque todos eles fizeram o mesmo concurso. No curso da corrida, eventualmente o tabelião de protesto pode ter uma expertise aqui, acolá, mas trata-se, portanto, de uma outra prova, trata-se, portanto, de um outro tipo de procedimento. Eu vou citar aqui 3 exemplos, e aí prometo que encerro. Primeiro caso, o artigo 4º do PL, muito bem didático, ele define o que o agente de execução vai fazer. E dali a gente pode tirar que o agente de execução vai fazer avaliação de bens, vai fazer penhora, vai suspender a execução, vai extinguir a execução.
vai consultar uma base de dados mínima obrigatória. Todas essas funções que eu acabei de dizer são muito importantes na futura execução. E nenhuma delas, ninguém, nem o protesto, nem o registro, nem notas, ninguém tem especialidade. Por quê? Porque não fazem esse tipo de atividade. Ou porque ela sequer foi criada. Ontem foi dito muito sobre a busca de bens. É fundamental, nós sabemos, que nós possamos encontrar bens do devedor. E o PL trata isso muito bem no artigo 29, quando ele fala que vai ser criado um cadastro de dados mínimo obrigatório. E a partir desse cadastro, portanto, que nós vamos saber se o devedor tem bens imóveis, móveis, veículos e afins. O manejo desse cadastro não existe em relação a ele nenhum tipo de especialização do protesto quanto aos seus colegas. Por quê? Porque o cadastro nem existe ainda. O cadastro ainda vai ser criado. Esse cadastro, portanto, nós temos em relação a ele uma importância muito grande, mas nenhum dele tem especialização a respeito do tema. Para continuar e para terminar, essas outras atividades, como disse, fazer penhora, fazer avaliação, promover a expropriação, tudo isso que nós sabemos é comum à execução extrajudicial, tudo isso que nós sabemos que é comum à execução judicial, perdão, que vai entrar para a execução extrajudicial, não existe especialização em relação a isso. Para poder complementar e terminar, o próprio PL diz que é necessário que haja uma capacitação de todos os agentes de execução, denotando que, de fato, essas novas atribuições não são comuns a nenhum dos futuros agentes de execução. Em outras palavras, ninguém sabe ainda como proceder. Ora, me parece que, então, e aí para concluir, o fato de nós estarmos ali, basicamente, no mesmo local, basicamente todos eles no mesmo local, seja o de protesto, seja o de nota, seja todos os outros, faz com que essa especialização, ainda que eventualmente possa existir no trato do título executivo extrajudicial, ela não se justifica para a própria execução. É como se nós quiséssemos, com toda expressão, colocar um corredor de 100 metros para disputar a maratona. Não necessariamente o fato dele ser corredor significa que ele vai ganhar essa maratona. Todos os outros corredores ali têm, me parece, as mesmas condições. E, eventualmente, até o notário registrador, que está acostumado a fazer execuções extrajudiciais, por exemplo, com base no Decreto-Lei 70, pode, eventualmente, até ter um pouco mais de especialização. Então, me parece, juntando os dois argumentos, o aumento da capilaridade, a facilidade de acesso e a pequena carga, vamos dizer assim, de especialização, me parece que seria mais interessante que nós ampliássemos para toda a carreira notarial e registral a figura do agente de execução. Como bem disse o professor Joel, são ideias que eu estou colocando aqui para debate, ideias essas que me parece que precisam ser amadurecidas, não há dúvida. E também acho que nós temos que ir devagar. Como bem disse o professor Paulo César Pinheiro Carneiro ontem, titular e nosso professor aqui, e eu tenho muito orgulho de ter sido aluno dele, ousadia demais, citando o professor Barbosa Moreira, ousadia demais pode ser muito danosa. Não tenho aqui a pretensão de ampliar demais, como disse anteriormente, para os advogados, para empresas, para pessoas jurídicas como tal. Mas me parece também que nós não podemos também perder a oportunidade de deixar passar o bonde da história. Nós temos os exemplos de outros países, que já foram citados por alguns colegas aqui, em que a execução, num primeiro momento, foi reformada e não se teve sucesso. E só depois de alguns ajustes é que nós percebemos que isso aconteceu. Me parece, portanto, que é o momento de se fazermos ajustes, e eu coloco aqui as ideias a debate, além de todos os outros que já fiz durante esses 2 anos e que convido os colegas a conhecer lá pelo @professor Márcio Faria, no YouTube tem várias palestras, exposições sobre o tema. Mais uma vez, muito obrigado, peço desculpas aí que eu acho que eu cedi um pouco do tempo, mas, de fato, a ideia é contagiante, o projeto, ele traz em mim essa ideia de tentar colaborar, fazer com que nós tenhamos uma execução melhor, mais efetiva e consiga, de fato, atender o interesse dos funcionários. Muito obrigado, meus caros, um bom dia, fico muito feliz de poder ter participado. Professor Márcio, muito obrigado pela sua palestra, é uma alegria vê-lo de